Irmãos, a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, diz: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí no versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? Aleluia! E como pregarão se não forem enviados? Pois está escrito: como são os belos os pés dos que anunciam as boas novas. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o versículo-chave é: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Hoje eu conheço o Evangelho, aleluia, porque alguém pregou para mim, alguém anunciou a palavra de Deus, porque todos nós temos uma Bíblia empoeirada no canto da cama, da qual a gente não lê, da qual a gente não, se esforça para conhecer as Escrituras, porque muitas das vezes nós achamos um linguajar difícil. Então tem que ter alguém com entendimento para nos explicar, para clarear a nossa mente. E a palavra do Senhor está dizendo aqui que aquele que confessar Jesus com a sua boca, confessa para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu fui batizada quando era criança, aleluia, mas a criança, ela não tem noção do pecado. O que é o batismo? É mergulhar nas águas e se levantar como uma nova criatura. Mas uma criança, ela não tem noção do pecado. Então, esse batismo de criança, ele não tem muita validade, porque a criança vai se arrepender do quê? Se ela não conhece, ela não tem ainda a idade de discernimento, aleluia. Então, a palavra chegou até a mim, e ali eu fui evangelizada, que eu teria que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, proclamar pela minha boca, como diz aqui na Escritura, proclamando: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor, porque há uma eternidade para minha alma e para a tua. Então nós temos que abrir a nossa boca e confessar o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, para que nossa alma tenha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra está dizendo: como que as pessoas crerão se não há quem pregue? Como são belos pés do que anunciam as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pelas pessoas que um dia pregaram o Evangelho, aleluia. As pessoas que trouxeram as boas novas, porque Evangelho significa as boas novas do reino de Deus. E aqui está dizendo: como crerão se não há quem pregue? Então, meu querido, minha querida, se você já teve esse encontro com o Senhor, se um dia te evangelizaram, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Senhor quer usar a tua vida no teu trabalho, na escola, na faculdade, aleluia, na tua vizinhança, para que a salvação chegue também a essas pessoas, aleluia, para que o Evangelho alcance todos os povos, línguas, nações, aleluia. E às vezes Deus quer alcançar o teu vizinho, às vezes Deus quer alcançar aquele teu amigo, aquela tua amiga de trabalho, e Deus quer usar a tua vida, porque a palavra do Senhor diz: como serão salvos se não há quem pregue, aleluia? Como ouvirão se não há quem pregue? Então Deus quer usar a minha vida e a tua vida, para que a mensagem da salvação também ela possa chegar a essas pessoas que não têm conhecimento de Cristo, que conhecem um Cristo que a religião ensinou, que fica pendurado no madeiro, aleluia. Como diz o Salmo 115, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, que é uma estátua. Não, o nosso Deus, ele é vivo. E se a gente crer com a nossa boca, como diz assim, aqui no versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ou ressuscitou dos mortos, será salvo, porque ele vive, ele ressuscitou. Aquele Cristo pendurado no madeiro, ele ressuscitou.
Se você crê com o seu coração que Ele ressuscitou dos mortos e confessar Ele como seu único e suficiente Salvador, porque só há um mediador entre Deus e os homens. As pessoas criam, aleluia, outros mediadores, santos, mas a palavra do Senhor diz que só há um mediador, que é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos teus pecados. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele é o caminho, como diz a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Ele é o canal. Só Ele é o canal. Então, meu queridão, minha queridona, eu faço esse convite para você. Você que não conhece Jesus, só conhece aquele Jesus pendurado em madeira, aleluia, que hoje você possa com a sua boca confessar Ele como seu único e suficiente Salvador e servi-lo unicamente a Ele e crer que Ele ressuscitou dos mortos, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, aleluia. Os seus pés foram criados para anunciar as boas novas, para trilhar os caminhos dos céus. Então que você não perca o rumo, aleluia, que você não perca o caminho, aleluia. Continue seguindo o caminho de Cristo até o fim, porque aquele que crê, como diz a palavra, aleluia, e for batizado será salvo. Então Deus, Ele quer usar a minha e a tua vida para alcançar essas vidas, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não, Ele quer alcançar essas vidas que não o conhecem, em nome de Jesus. E os seus pés serão abençoados para levar a mensagem da cruz. Então que você fique nesse caminho de anunciar as obras do Senhor. Os seus pés são abençoados, lembre-se, é para levar a mensagem do reino. Seus pés são abençoados para trilhar o caminho do reino. Quando você pensar em desviar para a direita ou para a esquerda, lembre-se, os seus pés foram criados para um propósito, que é para caminhar no caminho da fé e levar, ser porta-voz do evangelho do reino, porque tem pessoas esperando a tua mensagem, aleluia, e Deus quer alcançar familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Então, em nome de Jesus, o Senhor diz: eu abro a tua boca e eu encherei, aleluia, eu te usarei como canal para alcançar essas vidas, no nome de Jesus. Receba essa palavra e seja abençoado e abençoada em nome de Jesus.